Instituto Bíblico Batista Regular, que funciona aqui. Por esse momento aqui. É precioso para o teu povo, ó Deus, se reunir. Sob qualquer pretexto, ó Deus, é bom sempre estar na tua presença, em comunhão com o teu povo. Mas quando nos reunimos, ó Deus, para estudar, para compreender, para aumentar o nosso conhecimento acerca das coisas relacionadas à obra, relacionadas às Escrituras, aí é precioso, ó Deus, aos teus olhos também, que o teu povo assim proceda. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui, dá a condição de sempre estar presente nesses momentos tão necessários, tão importantes à sua vida. Te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A Epístola de Judas, que é o livro antes do Apocalipse, ela nos dá, irmãos, uma direção para o que queremos fazer aqui. Judas, versículo 3 e versículo 4. O próprio anunciado dessa questão diz: é dever cristão pelejar pela fé. E ele então diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se intrometeram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui então nessa introdução à carta de Judas algo que imediatamente preocupou o autor. Ele desejava, como ele diz, escrever para aqueles irmãos acerca da salvação, desses assuntos, como viver uma vida cristã na presença de Deus, mas ele muda o foco, porque naqueles dias havia uma necessidade de combater. E ele vai dizer que ele precisava combater certos indivíduos que se intrometeram com dissimulações, com enganos que poderiam ferir grandemente a igreja e atentar contra a fé, contra o ensino que Deus havia colocado à disposição daquela igreja. Então, a luta da igreja cristã desde o início tem sido essa: edificar os crentes, os salvos, salvar os perdidos, mas também lutar contra as heresias, as dissimulações que normalmente se introduzem no meio da igreja. Jesus mesmo diz que o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. E esse joio, ele representa muita coisa na igreja. Às vezes pessoas, às vezes ideias que são contrárias à lavoura do mestre. Nossa palestra, nossa aula, peço por favor, não se omitem em fazer perguntas. Pergunte, é uma aula, não é uma pregação, é uma aula, portanto, está aberto a ajuda, aberto a perguntas que possam esclarecer melhor a mente de quem pergunta e a mente dos alunos. Portanto, as perguntas devem focalizar dentro do contexto da aula. Então, nós queremos começar dizendo que nós somos, as igrejas batistas regulares, são fundamentalistas. Esse termo fundamentalista, ele precisa ser explicado, porque ele é aplicado em várias áreas, não somente da teologia. Então precisamos explicar aos irmãos o que significa ser fundamentalista e por que somos fundamentalistas.
Desejo mostrar, portanto, uma breve história do fundamentalismo. Esse material que eu tenho aqui é um rascunho do que devo apresentar na Associação das Igrejas no meio do ano para todos os irmãos lá. Então, meu desejo é mostrar uma breve história do fundamentalismo, como surgiu no século XIX, logo no seu início, para fazer frente ao liberalismo teológico que negava as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, como surgiu o fundamentalismo? E por que foi necessário surgir esse movimento entre os evangélicos? Então, foi uma reação ao liberalismo teológico do século XIX. Pastores, líderes, igrejas, irmãos, estavam começando uma frente chamada de liberal, e também tem outra denominação que vamos na frente mostrar. Então a ideia deles era mudar o foco do cristianismo, não somente na sua doutrina, mas fundamentalmente na apresentação desse novo modelo para alcançar a sociedade. Diziam os liberais que o cristianismo estava fadado ao esquecimento se não houvesse uma mudança na metodologia e não houvesse uma mudança na maneira de pensar, no ensino bíblico propriamente dito. Então o fundamentalismo surgiu para combater essa ideia, para combater aqueles que pensaram que a pregação pura e simples da palavra não era suficiente, que a Bíblia não era, na realidade, inspirada por Deus. Então o liberalismo pregava o seguinte: as Escrituras não são a totalidade, não se resume a pregação nas Escrituras, porque elas têm falhas, têm erros, e pregar só a Bíblia não vai trazer interesse para a sociedade atual. Precisamos pregar outras coisas, usar outros métodos, porque a Bíblia não é suficiente. Pregavam eles, a Bíblia não é suficiente, e a Bíblia ela não é a base da pregação. Pastor. Tem outras bases. Aí o liberalismo falou, né? O liberalismo pensava assim. Que estava à frente era o pessoal do catolicismo, né? Não, crentes. Crente, mesmo? Nesse tempo aqui, já havia havido uma separação, pelo menos de 300 anos, da Igreja Católica. Já tinha havido a Reforma Protestante em 1500. Mas tu 18 para 19. Tu falou que o liberalismo aí, eles não acreditavam 100% na Bíblia, então. Sim, crentes. Essa aqui é a coisa, pois não, Mário? Aí foi por volta do século XVIII, 18. Foi um movimento cristão. É um movimento dentro dos cristãos. Isso é que impressiona. Tem nada de catolicismo aqui. Aqui foi um movimento, surgiu no meio da cristandade, que já havia se isolado da Igreja Católica 300 anos antes disso aqui. Então esse liberalismo, essa maneira de pensar nova, essa novidade, se deu no meio cristão. Pastor? Pois não? É até interessante esse ponto aí, porque o que foi o berço do cristianismo, podemos dizer assim, que foi a Reforma Protestante, né, em toda a Europa, foi onde justamente as igrejas se esvaziaram. Porque o liberalismo começou justamente nesse âmbito aí da Europa e foi adentrando as igrejas, né? Exatamente. Os pastores começaram a não pregar verdadeiramente a exposição, começaram a pregar sermões mais acadêmicos, filosofias, que diziam que a Escritura tem que ser interpretada filosoficamente, a ressurreição não foi verdadeira, e começou a vir várias vertentes de liberalismo, que aí foi o quê? A consequência foi esvaziar a igreja, né? Se você for ver hoje, as igrejas da Europa são totalmente igrejas vazias, por quê? Porque as pessoas não creem na Bíblia. Não creem na Bíblia. É um livro qualquer que a gente lê. Porque essa crença que nós temos, que a Bíblia é inerrante, não contém erro,
e que a Bíblia é suficiente, isso aí foi minado pelo liberalismo. Não, a Bíblia tem erro. A Bíblia não é suficiente. Vamos anunciar, vamos pregar outra coisa, vamos ter outros métodos. Então, isso aí destruiu a fé das igrejas. Então, esse grupo chamado de fundamentalistas surge no meio daqueles crentes que não aceitavam essa posição. O termo fundamentalista designa um movimento que lutava pelas verdades da fé cristã, sem as quais não se poderia alguém ser considerado um crente. Então, o fundamentalismo, ou fundamentalista, é quem se levanta para combater essas falsas doutrinas que estavam sendo anunciadas a partir daquele século. Após a luta contra o liberalismo foi uma luta terrível, os fundamentalistas tiveram que enfrentar outro problema, o neo-evangelicalismo, que vai ser outro levante, outra ameaça contra a palavra de Deus e contra a fé cristã. Foi em oposição ao neo-evangelicalismo que o fundamentalismo assumiu uma identidade mais forte e conhecida. Então, mas deixe-me colocar agora, e vocês, por favor, compartilhem como tem feito até agora, mas deixe-me colocar um pouco da história, para que ele possa sentir. Os dois movimentos, seja o liberalismo ou o neo-evangelicalismo, esses dois movimentos desejavam que a Bíblia, a Escritura, a pregação fosse mais acessível à sociedade. O desejo deles era esse, tornar a pregação mais aceitável, que a sociedade pudesse amar a pregação, digo o mundo. Então, para isso, eles tinham que diminuir muito a exigência bíblica de uma vida cristã conforme a palavra de Deus determina. Não, você não precisa abandonar teus pecados. Você abandona aquilo que você acha essencial abandonar. Você pode continuar fumando. Isso é mais no extremo. Mas estou colocando que a ideia do liberalismo e do neo-evangelicalismo é facilitar o acesso das pessoas à igreja. Diziam eles, se continuar aquela mensagem antiga dos apóstolos, ninguém mais vai querer ser crente. Então veja que isso faz 200 anos ou mais, e nós vemos hoje igrejas com esse mesmo pensamento. Igrejas que não são fundamentalistas estão tendo essa visão, não, você pode ser membro dessa igreja e não importa o que você faça aí fora. E até igrejas de renome, igrejas até que a gente considera sérias, né? Sim, muitas igrejas adotaram o liberalismo, igrejas que estão divididas certamente, os batistas mesmo. Os batistas estão divididos em 3 grandes centros. Existem os batistas que são fundamentalistas, mas nem tanto. Existem os batistas fundamentalistas, que somos o nosso grupo, e aqueles que ficam assim, vagando entre um e outro. Só no meio batista, pelo menos essas 3 maneiras de pensar. Pastor, aproveitando aí, eu estava vendo, né, que recentemente uma igreja batista, uma igreja batista consagrou o seu primeiro pastor trans. Pastor trans, né? Então ele era homem, tornou-se mulher, e depois que tornou-se mulher, foi consagrado pela igreja batista para pastorear. Eu penso que há 200 anos atrás, isso aí nem se cogitava. As consequências, né? Mas, veja a consequência. Se não houvesse tido esse levante, esse movimento fundamentalista, como seria hoje? Então, mesmo tendo essa reação, ainda houve esse tipo de coisa. Então, os nossos irmãos lá, no início, combatiam esse tipo de situação. Os 2 movimentos
seja o liberalismo teológico, ou a neo-ortodoxia, o neo-evangelicalismo, eles procuravam ser mais aceitos pela sociedade. Procuravam ter uma aproximação com o mundo, e o preço que eles pagaram para ter essa aproximação, para serem aceitos, é justamente perder a essência do cristianismo. Eu não sei se acabou esse programa, mas não tem recentemente, mas aquele Munguba, que tem até um polo aqui, mas aquele Munguba lá da Igreja Batista, ali lá perto da Canaã, para ali para trás. Pastor Silas Munguba, né? Comunidade do Amor, né? Comunidade do Amor agora, né? Tá do amor, Ele também fazia era um de programa onde estava ele, um espírita e um padre. E ele estava lá para ter um certo... Era equilibrado, ele não combatia. Geralmente eles ficavam ali apoiando as mesmas ideias um do outro. Era justamente esse o pensamento que o fundamentalismo bateu naqueles dias. Não pode ser assim. Nós não podemos afrouxar a doutrina, não podemos diminuir a relevância das escrituras, das doutrinas, para que o mundo aceite. O mundo tem que ser transformado pela palavra e não a palavra diluída pelo mundo. Foi essa a luta do fundamentalismo, foi manter a essência do cristianismo bíblico. O fundamentalismo foi e continuará sendo relevante para todas as épocas, porque ele defende as sãs doutrinas. Não podemos negar as sagradas escrituras, ou diluí-las ou transformá-las para serem aceitas pelo mundo. Mas o que é fundamentalismo? A história do cristianismo tem sido uma história de batalha em prol da fé. Desde o início foi assim. Desde o início, o cristianismo teve que enfrentar batalhas, teve que enfrentar inimigos. A igreja, desde o seu fundamento, sempre esteve envolvida com controvérsias teológicas. Sempre foi assim. Foi através dessas batalhas que a igreja examinou e definiu com mais clareza aquilo que cremos hoje. Cada heresia que se levantava provocava uma reação por parte dos cristãos bíblicos. O fundamentalismo foi uma dessas reações. Surgiu para confrontar o liberalismo teológico e se definiu mais claramente em sua posição ao neo-evangelicalismo. Essa palavra liberalismo, quer dizer, pensar de modo diferente, liberal, é perfeitamente compreensível, mas esse outro movimento que surgiu, chamado neo-evangelicalismo, entenda neo como novo. Então, um novo evangelho, ou uma nova forma de pregar, de pensar o evangelho. Então, desde sua origem, o fundamentalismo foi primariamente um movimento religioso. O fundamentalismo, ele surgiu no meio religioso. Ele não surgiu na academia, ele foi um movimento de crente. Era um movimento no meio dos cristãos evangelicais americanos. Essas pessoas confessavam completa confiança na Bíblia e eram preocupadas com a mensagem da salvação de Deus para os pecadores através da morte e sacrifício de Jesus Cristo. O liberalismo, aquela doutrina que visava diluir a mensagem, surgiu na Alemanha. Não falou na Europa, exatamente. Foi na Alemanha que surgiu o liberalismo teológico, também chamado de modernismo. Se você lê alguma vez liberalismo ou modernismo, é a mesma coisa. Foi uma grande mudança no pensamento teológico do século XIX. Sua principal característica era o método de modernizar a teologia. O que é que eles queriam? Modernizar a teologia.
tornar a teologia mais acessível ao mundo. Desejava adaptar as ideias religiosas para serem acessíveis e aceitáveis à cultura moderna. O homem moderno, isso no século XIX, não pode compreender como um peixe engoliu um profeta. Não, isso é para gente ignorante. Se a pessoa for estudar, ele vai analisar que uma pessoa não pode passar 3 dias no ventre de um peixe. É impossível, improvável. Vamos tirar esses elementos da Bíblia, porque isso numa faculdade vai ser ridículo. Então negavam o sobrenatural, que Deus não era capaz ou não estava agindo de modo sobrenatural, negavam os milagres. Então vamos ter que pregar uma mensagem que seja aceita pelas pessoas inteligentes, pessoal. Ninguém inteligente vai acreditar que Moisés abriu o mar vermelho no meio. Ninguém inteligente de faculdade vai acreditar que tocando ali umas trombetas a muralha de Jericó vai cair. Nós não podemos pregar isso na faculdade. A gente pode pregar lá no meio do povinho, lá pobre, lá no sertão velho, mas na faculdade não. Então, se a gente quer ser aceito como uma coisa séria, vamos ter que mudar essas coisas. Vamos parar de falar em milagre, vamos falar só aquilo que a sociedade pode compreender e aceitar. Então, essa era o grande desejo do modernismo, era isso: tornar a mensagem acessível, compreensível e aceitável à sociedade. Pastor, aquele movimento alegórico de interpretação da Bíblia, ele é anterior ou é posterior ou durante o período do liberalismo? O alegorismo? O que é que tu acha? Anterior, né? Anterior. Ou seja, então nesse caso o modernismo ele já tinha raízes bem antigas, né? Porque é o seguinte, o método alegórico e o método literal, né? Vem desde a história, desde o começo dos pais da igreja. Só que Já vem dos pais, porque exatamente. a diferença dos liberais não era aquela mensagem alegórica dos pais, né? Os pais já traziam o quê? Por exemplo, vamos supor aqui que existem muitas mensagens hoje, por exemplo, o Vale de Ossos Secos, né? A Bíblia relata o Vale de Ossos Secos. Literalmente o que é? O Vale de Ossos Secos. Aí o que o cara faz a alegoria? Os seus ossos estão secos, o seu trabalho está seco, Deus vai te levantar. Tá entendendo? Essa é a mensagem alegórica. Mas os liberais, o ponto não era esse, era aquilo que o pastor falou, a questão dos milagres, do sobrenatural, que justamente há um contraste muito grande entre o iluminismo e depois do iluminismo. Porque o iluminismo ele colocou a razão suprema. Por exemplo, por que é que um liberal não acreditava nessas questões aí de milagre? Porque na minha racionalidade não cabe. Me explica aí quem foi que ressuscitou na história? Ninguém. Então Jesus não podia ressuscitar. Porque a razão o quê? A razão era o fio de todas as coisas. Então depois do iluminismo é justamente onde influencia todas as pessoas do cristianismo. Ou seja, o iluminismo colocou a razão acima. Se a minha razão não entende a trindade, não existe trindade. Você não pode pregar aquilo que uma pessoa não entende. Não entra na cabeça de ninguém que Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitou. Não é possível, a pessoa morta não ressuscita. Então, isso aí não pode ser levado como uma pregação séria. Esquece isso, vamos pregar só aquilo que o homem entenda, que ele raciocina. É verdade. Então, acabou-se o milagre, acabou-se Deus, e a religião vira uma filosofia. Exatamente. Uma filosofia. Já viveu isso? Alguém já ressuscitou? Não, então não tem ressurreição. O homem pode entender isso? Não, então não prega isso para o homem. Então, o homem passou a ser o centro da reflexão teológica e da mensagem. Por não? Sim, pastor, é tão interessante isso aí, né? Porque, por exemplo, aí a pessoa fala assim, certo, mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Como é que fica a situação aí? É tão bonito o liberalismo, né? Porque existiam várias vertentes, como eu falei. Aí tinha o do Rudolf Bultmann, né? Que ele dizia que essas questões eram mitos. Os apóstolos inventaram isso para dar uma mensagem para o povo, né? Aí o que é que ele dizia, né? Uma certa feita, o Russell Shedd, né? Que estudou com ele, muito interessante essa história. Para você ver como o liberalismo é perigoso. Aí o Russell Shedd perguntou assim, pastor Rudolf Bultmann, Jesus ressuscitou? Ele disse, sim. A Bíblia não diz que ele ressuscitou? Aí, mas ele ressuscitou dos mortos? Não.
E como foi a ressurreição? Ele ressuscitou no coração dos discípulos. Está vendo aí como é bonito? Alegoria. Olha o que a Bíblia diz. Que ele ressuscitou dos mortos. Ele vive no coração. Tá vendo aí como é? Tá O cara entendendo? vê isso aqui no público, né, pastor? O cara, Olha, que Jesus, lindo. Jesus ressuscitou em cada coração. Não, ele ressuscitou, foi de fato, ele saiu do túmulo. Então, o liberalismo, ele tenta tirar aquela parte da ação de Deus para colocar tudo na razão humana. Jesus morreu, foi sepultado, mas no coração de cada um ele vive. Está entendendo? Como é sutil? É como a aparição de Pedro. Eu estava ouvindo algum tempo atrás um programa que disse que aquela aparição de Pedro, a serva lá, quando abriu a janela, disse: é um espírito. Ali verdadeiramente era um espírito. Mas isso não é bíblico. Ali verdadeiramente era Era o Pedro. apóstolo. Então, para os liberais, toda pregação, toda crença, todo ensino religioso deveria considerar a mente de quem ouvia. Ah, você vai pregar lá no mato? Pode pregar qualquer coisa que o povo do mato entende. Mas você vai para a faculdade, olha, não me fale milagres. Não me fale ressurreição. Porque lá naquele nível ninguém acredita nisso aí. O que é que determina a mensagem? É a mensagem ou o auditório? Auditório. É a mensagem. Mas nesse Não, caso aí... Nesse caso aí, ele está vendo de outra Sim, para ele, desculpe. É porque o senhor estava falando Para eles, exatamente. O importante é o auditório. Você tem que alcançar o auditório para os liberais. Mas para os fundamentalistas, a palavra de Deus tem que ser colocada como lei e o auditório tem que ser convencido pela palavra. Então, os fundamentalistas surgiram para combater esses erros do modernismo ou do liberalismo, que é a mesma coisa. Porque o modernismo tem um peso muito grande, porque esse movimento começou com os burgueses, os que tinham maior poder aquisitivo. Exatamente. E foram financiados por pessoas assim. Os riquíssimos, né? E a Europa, né? A Europa era a Europa, o berço. França, Alemanha, Exatamente, foi foi muito pesado. as três potências que... muito pesado. Invadiu as igrejas Inclusive realmente. no ministro É. também surgiu dela. Então, o liberalismo acreditava, repito, que toda pregação devia considerar a mente do ouvinte, o ponto de partida de todo conceito religioso devia ser o próprio homem, e não admitia qualquer intervenção sobrenatural no curso da história humana. Milagre não existe para eles. Não, e a Bíblia deveria ser interpretada no seu contexto histórico. A Bíblia só valia para aquele tempo dela. De lá para cá não vale mais. O que vale é a experiência humana, é aquilo que o homem quer acreditar. Então tentavam adaptar o cristianismo à filosofia corrente. Rejeitavam o pecado original. Não houve Adão e Eva. Não houve pecado original. Olha só como é um negócio sério. Não existiu serpente, né? Não existe pecado original. Não existe Serpente. É mito, é uma invenção. Não existe Como é papel, que uma serpente não pode existe falar, né, nada. pastor? Olha, Uma serpente fala. crentes, hein? Exato. Não estamos falando de descrentes, estamos falando de crentes, pastores, pregadores, dizendo que não, que tem que rejeitar todo o sobrenatural da Bíblia. O homem obteria a perfeição pela educação. O homem não precisa de religião, o homem precisa de educação. Educa o homem. Interessante que as pessoas mais educadas são aquelas que causam maior prejuízo ao mundo. O reino de Deus será uma conquista da humanidade. O homem vai conquistar o reino de Deus e viverá em harmonia, justiça e cooperação e liberdade. Não é Deus que estabeleceu o reino, é o homem, através da ciência, da sabedoria, da evolução que vai chegar. Então veja, meus irmãos, foi contra essas ideias que surgiu o fundamentalismo. Como o fundamentalismo surgiu ou reagiu ao falso ensino liberal? Em 1800, está falando de data? Em 1857,
Charles Rothschild escreveu um artigo sobre a inspiração das Escrituras, defendendo a sua autoridade. Em 1873, foi realizado o Encontro Internacional da Aliança Evangélica, em Nova York, para contrapor ao ensino liberal. Neste encontro, os críticos das Escrituras foram colocados na categoria de inimigos do cristianismo. Então, esse grupo fundamentalista, em defesa da palavra de Deus, se reuniu para discutir como combater as ideias do liberalismo. Então, nós vemos aqui, irmão, história, mas nós queremos avançar um pouco até chegar ao nosso posicionamento. Então, a luta vem se travando. Em 1918, nós queremos saber como é que nós, batistas regulares, entramos nessa história. Duas grandes denominações se destacaram em defesa da fé. Podemos dizer que havia crente fundamentalista em vários setores, mas duas grandes denominações que lutaram bravamente contra os liberais foram os batistas e os presbiterianos. Os presbiterianos, irmãos, foram amigos históricos dos batistas. Sempre houveram presbiterianos fundamentalistas, como houveram batistas fundamentalistas, como houveram batistas liberais e presbiterianos liberais. Mas os presbiterianos fundamentalistas nos ajudaram muito nessa luta, mas havia divergência entre eles. Algumas igrejas começaram a modernizar os costumes, passando a admitir danças em seus cultos. Veja, isso ainda no século passado, as igrejas liberais começaram a adotar danças. E essas manifestações que hoje são tão claras aí no Diante do Trono, né, coreografia, danças, já há 200, 100 anos atrás já era praticado nas igrejas liberais. Também começava um espírito de ecumenismo entre as igrejas segundo as bases liberais. As igrejas começaram a adotar o ecumenismo, associando-se com outras denominações. Então começou aí uma questão ecumênica. E isso levou os batistas a um afastamento e a uma centralização denominacional. Os batistas na época decidiram que não iam compactuar com nenhum grupo que tivesse essas ideias liberais. Em 1918, já chegando perto de nós, aliás, há 100 anos atrás, para ser exato, surge a Associação Mundial dos Fundamentos Cristãos. E ela determina aceitar milagres, ressurreição e pré-milenismo. Em 1921, foi realizada a comunhão fundamentalista, que se preparou para batalhar na grande convenção do Norte entre os batistas. Então, meus irmãos, em 1932, a Associação Geral das Batistas Regulares tornou-se uma denominação separada de toda e qualquer denominação batista. Então, a Associação Batista Regular, ela foi fundada em 1932, nos Estados Unidos, e determinou separar-se toda e qualquer denominação, até de outros batistas. Pastor, mas em 1932 o nome regular já Sim. existia ou fundamentalista? Não, o nome Batista Regular, a Associação das Igrejas Batistas Regulares, com esse nome Batista Regular, surgiu em 1932. Uma das referências que a gente tem quanto a isso é que não só os batistas regulares são fundamentalistas. Não. Né? Existem outras denominações que se enquadram dentro dos fundamentalistas. Com certeza. Né? Então, os batistas regulares é um segmento dentro da denominação batista que optou por manter firmado naqueles
né, fundamentos bíblicos e não mudar a sua liturgia. Né? Existem presbiterianos fundamentalistas, existem bíblicos que são fundamentalistas, cristãos evangélicos são fundamentalistas. Então, fundamentalismo não identifica batista, tão somente, mas identifica muitos grupos que mantiveram essa posição de defender a Bíblia como autoridade suprema, como a palavra de Deus. Basicamente a luta era em relação a isso. 3 grupos de batistas surgiram então, em 32. Os conservadores batistas regulares, ou fundamentalistas, os batistas convencionais, ou da convenção. Os da convenção, originalmente, havia entre eles fundamentalistas e liberais. Os batistas regulares eram só fundamentalistas. Os batistas da convenção, havia entre eles fundamentalistas e liberais. E os batistas independentes, que não adotaram posição nenhuma, se tornaram independentes, não quiseram entrar na briga. Em 1947, uma nova divisão cria a Associação Batistas Conservador Americana, já perto de nós. O cristianismo protestante estava dividido entre liberais e fundamentalistas. O fundamentalismo manteve vivas as crenças fundamentais do cristianismo contra o modernismo, mas outras lutas ainda seriam travadas por eles. E aí vamos entrar na nossa luta contra o neo-evangelicalismo, que é a nossa luta atual. Nós enfrentamos hoje, de maneira mais aberta, as ideias neo-evangélicas. Mas o que é que o neo-evangélico ele apresenta de novidade? E por que bate com o fundamentalismo? A separação entre os fundamentalistas se deu no ano 50. Eu estudei com um professor que lutou, todo o tempo ele estava nessa luta, o senhor Tomé Wilson. E ele me explicou bem direitinho aqui tudo o que aconteceu, porque ele viveu isso. Ele contava para nós, tomando café e conversando na sala dele. E ele contou toda a história, como nos Estados Unidos nasceu esse movimento neo-evangélico. A denominação neo-evangélica, como outra, ela vem crescendo, mas o grande expoente deles foi um camarada chamado Billy Graham, conhecidíssimo e elogiado por muitos. Mas, irmãos, Billy Graham foi o maior expoente da teologia e da pregação neo-evangélica. Billy Graham, ele montou uma associação evangélica chamada Associação Evangélica Billy Graham e uma revista que lhe deu apoio chamada Christianity Today, quer dizer, Cristianismo Hoje. Billy Graham começou a receber contribuição para suas conferências, primeiramente de crentes, e depois de qualquer outra pessoa, e finalmente Billy Graham recebia dinheiro até espúrio para suas campanhas evangelísticas. A visão da neo-ortodoxia ou do neo-evangelicalismo era pregar o evangelho a toda criatura. E o evangelho livre para todos poderem aceitar. Você não deveria pregar para católico e nem pregar para judeu, porque o católico já era salvo e o judeu também. Então Billy Graham começa a pregar o evangelho que não é aquilo que os fundamentalistas acreditavam. Então Billy Graham tornou-se um grande confrontador da doutrina fundamentalista. Billy Graham afirmava que o único distintivo para o discipulado não era a doutrina. Doutrina não é importante. O que é importante é o amor. Os crentes não devem brigar por doutrina. Os crentes devem preservar o amor entre si. Você tem que amar seu irmão. Se ele está falando besteira, deixa.
Se ele está estando errado, deixa. O importante é que você ame. Porque o grande fundamento do cristianismo é o amor. Acho que uma das grandes provas dessa visão do Billy Graham é uma foto dele com o Papa João Paulo II, né, lá no Vaticano, né, onde ele tinha acesso livre cada vez que ele quisesse. Porque para ele, ser católico era ser salvo. Ser judeu é ser salvo. O importante é o amor. É o amor. E diz, né, pastor, não sei se é verdade, né? E a gente não, mas diz que no final da vida dele, né, ele morreu como crendo como universalista, né? Foi. Dizem, né? Não sei É. se... Eu também nunca pesquisei, mas dizem, né? Ou seja, que no final das contas não vai ser salvo. Então você veja, o maior missionário de todos os tempos, provavelmente foi Billy Graham, Mas o missionário batista. e morreu. Batista. Morreu, uma avaliação mais fundamentalista, morreu como descrente. Por quê? Porque ele aceitou diluir a mensagem. Agora é muito aceito, ele ia andar em todos os níveis. Foi Claro, cogitado até para ser claro. presidente da República. Não é? Eu me lembro um grande pregador brasileiro chamado Nilson do Amaral Fanini. Esse cara era grande, um grande pastor lá no Rio de Janeiro. E um dia eu gostava dele, o cara era uma autoridade, eu admirava como seminarista, eu gostava muito de ouvir as mensagens dele e tudo. E um dia, rapaz, para minha surpresa, Nilson Fanini vai lá no Vaticano e se ajoelha e beija a mão do Papa e toma a bênção do Papa. É aquela ideia, né? Neo-evangelicalismo, aceitar tudo, não confrontar, mas o cristianismo, irmãos, é uma religião de confronto. Quem não quer confrontar, não seja crente, não. Quem não quer modificar a situação, não seja crente, não seja pregador do evangelho, não, porque o evangelho é confrontador. Jesus nunca disse, está certo, os fariseus estão certos, vamos caminhar aqui pelo amor, importante amor. Jesus disse, raça de víboras. Vocês ensinam coisa errada aos homens, vocês ensinam o homem a uma coisa que vocês não querem nem pegar. Jesus confrontou. Nós temos que confrontar. Uma frase dele aqui, que eu estou vendo aqui, né? De quem? Do Billy Graham. Sim. Ele pregando. Perguntaram ele sobre o inferno, né? Ele disse o seguinte: quando se trata de fogo literal, eu não prego sobre isso porque eu não tenho certeza. Ou seja, o ecumenismo, né? A mensagem light, né? Ou seja, por isso que... Não vou pregar sobre o inferno, e Jesus? Quando foi o que mais fala sobre o inferno. Não tem mais os que matam o corpo, então somente, mas tem aquele que pode matar o corpo e lançar a alma para onde, Alberto? O inferno. Jesus falou do inferno. Aí, Billy Graham disse, eu não vou falar sobre isso que eu não tenho certeza. Que pregador é esse? Pastor, Ele não crê, né? a coisa de 15 anos. Não tenho certeza. Mas por quê? Porque falar de inferno causava arrepio na plateia. O modernista liberal e o neo-evangélico, ele não quer espantar. Você acha que esses grandes pregadores, eles falam sobre o inferno? Claro que não. E por que não falam? Porque pode espantar as pessoas. Pode espantar as pessoas. Então eles não querem falar. Pois não, Então esse pregador que o senhor falou, do Rio de Janeiro, ele estava reconhecendo que o Papa é Deus na Terra. Porque para eles, os católicos, o Papa é a representação de Deus na Terra, não é isso? E ao se ajoelhar perante ele para beijar. Mas o que é isso aí? O resquício do neo-evangelicalismo. É de se dar bem com todo mundo. Todas Não. as religiões levam a Deus, aquela história. Todos os caminhos levam a No Deus. fim, todo mundo vai ter um bem comum. Está entendendo? O Então, importa- mas evitar o confronto para se dar bem. E é verdade, todo caminho leva a Deus. E é verdade, né? Só que um leva a Deus como Salvador e outro como juiz, né? E os Pastor. outros tudo leva para juízo, né? O pastor Adler disse uma palavra que é interessante, a sutileza e o tentar envergonhar você, tentar colocar uma pedrinha no seu sapato. Há 15 anos ou um pouco mais, conversando com uma amiga muito querida, e hoje ela, desde naquela época eu já morava em São Paulo, e a gente conversando sobre a palavra, e eu disse, não, a palavra você tem que estudar, não pode deixar de estudar a palavra. Eu disse assim, não, Paulo, você está um pouco atrasado, as coisas não são assim. Lá na nossa igreja, lá, segunda-feira nós temos o culto para o pessoal, para as tribos, a tribo do pagode, na
terça-feira a tribo do skate, na quarta-feira a tribo da tão e tal. A tribo da tão, você está muito focado nessa, e aí tenta isso, né? Você tenta, aí tenta colocar você como insuficiente. O pastor prega uma prancha de surf. Sim. Essa é a visão do liberalismo, né? Levar o cristianismo para o meio do povo, não para transformar, mas para se adaptar a eles. Você pode ser crente todo dia, você pode ser crente daquele jeito. E o neoevangelicalismo também é assim. É isso que o fundamentalismo condena e luta. Não, a palavra de Deus, ela é transformadora, ela é suficiente, ela é inerrante, e o homem tem que ser transformado por essa palavra, e não o mundo transformar a palavra. Mas deixa-me concluir, porque a nossa hora aqui voa demais, né? Já está chegando aqui no final. Vamos então concluir a aula de hoje. É só essa questão para os irmãos se situarem. Os neoevangélicos não são definidos com respeito a algumas doutrinas. Eles têm problema na área do pré-milenismo, por exemplo. Vamos entrar nisso em nossa declaração de fé. Interpretação literal das Escrituras, eles não aceitam que a Bíblia deve ser pregada tal como está escrita. Tem coisa lá que não dá para pregar, não pode pregar, eles não aceitam a interpretação literal da Bíblia. Os fundamentalistas, que é o nosso caso, são mais definidos em relação a isso. Nós acreditamos na vinda pré-milenar de Cristo, nós acreditamos na interpretação literal das Escrituras como sendo a mais correta. Os neoevangélicos, que são de hoje, buscam uma ecumenicidade, quer dizer, um ajuntamento de igrejas. Você pode ver que é muito comum, não é? O neoevangélico fazer grandes conferências, vem um pastor não sei da onde, da igreja tal, pastor da igreja tal, pastor da igreja Bota tal. até adventista no meio. Tem? Bota adventista no meio também. Eles gostam muito disso. Gostam de juntar, porque quer dar aquela ideia. Nós somos todos irmãos, estamos de boa, está entendendo? Então, essa é a ideia, mostrar para o mundo que paz e amor, paz e amor, paz e Tinha um amor. programa no rádio há pouco tempo que dizia, né? Meus irmãos católicos, meus irmãos evangélicos, espíritas. É aniversário de cedo. Já viu É isso? a Logos. Vem, irmãos católicos, irmãos espíritas, irmão de Satanás. Veja como a visão do passado ainda está hoje muito presente. As igrejas hoje são evangélicas fundamentalistas, pentecostais também. Mas veja, meus irmãos, como é atual esses problemas. E nós enfrentamos isso dia a dia, porque nossos jovens estão todo dia sendo bombardeados com essas ideias. Pastor, por que a gente não é para essa passeata pela Bíblia? Por que a gente não se envolve? Né? Não tem esses questionamentos? Por quê? Porque no que você se reúne com algumas denominações, quem lidera essa passeata isso é universal. No que você está lá, você estou aqui por amor. Não, mas de alguma maneira você está confundindo. Você está Sendo confundido, né? ou sendo confundido, certo? Então, essas coisas, eu não queria me ater muito a isso, mas essa primeira aula eu deixei para isso, para os irmãos verem a nossa realidade. Os neoevangélicos buscam uma união de igrejas, uma união de líderes, uma união de pensamento, e acusam os fundamentalistas de serem excessivamente antimundanistas. Vocês são antimundanistas de vista do mundo, rapaz. Você não pode ser tão assim. Anti-intelectuais. Fundamentalista é burro, não entende, não ama. Mente fechada, né? Mente fechada, retrógrado, indisposto a se misturar com a cultura, com a vida social. Fundamentalista é todo ali pelos cantos, não bebe socialmente. Né? Uma vez eu fui numa festa presbiteriana, lá no Belém. Eu acho que essa igreja lá era bem liberal, eu acho. A gente foi assistir o culto lá, mas não tinha culto nesse dia. Chegamos em um casamento enorme. A gente ficou por ali, penetra nele e entramos para o casamento. E tinha uma mesa lá, pessoal muito bem de vida lá, o casamento grande. E eu e um amigo meu, o irmão Pedro,
Aí tinha uma taça assim, que eu pensei que fosse uma água assim, né? Uma taça bem legal, assim, cheia do negócio. Eu peguei logo a taça e lasquei na boca, era champanhe. Dei logo uma golada no champanhe, acho que o Roy virou. E era normal para aquela festa, aquela situação lá, daquela bebida e tudo. Então, os fundamentalistas, eles são antissociais. Eles não aceitam a cultura, eles não se envolvem com a cultura, eles querem transformar muito a cultura. Os neo-evangélicos procuram manter um diálogo com os liberais, com toda a religião que há no mundo. Mas o preço que eles pagam por isso é o seguinte: eles abrem mão da inerrância das Escrituras, eles dizem a Escritura tem erro, e pode ter erro, nós podemos acreditar na Bíblia como um todo. Eles não acreditam na salvação somente por Cristo. E as suas práticas eclesiásticas são confusas. Eles aceitam qualquer coisa dentro da igreja. Aí vem toda forma de dança, aquelas coisas lá, aceitam, porque é isso que o mundo quer ver. Pastor, eu conheço um pastor, muito gente boa, mas ele disse que Jesus ressuscitou em espírito. É o quê? Ele disse que Jesus ressuscitou em espírito. Ah, ressuscitou em si mesmo, né? Não, em espírito. Em espírito, sim. O corpo ficou. Não. Eu não creio nisso. E deixe-me finalizar essa coisa aqui, dizendo que um grande... Eu não sei nem qual a posição de Francis Schaeffer. Schaeffer era o que? Era fundamentalista. Fundamentalista. Francis Schaeffer foi um grande apologeta na época. Ele é apologeta, e eu tenho algum livro desse cara. Muito bom, né? Eu gostava dele, Francis Schaeffer. Ele disse o seguinte: ele foi no congresso em Lausanne, na Suíça, e nesse congresso ele disse o seguinte: o neo-evangelicalismo tem se conformado com o mundanismo e, por conseguinte, tem tornado nossos irmãos e irmãs em seres profundamente mundanos. As igrejas neo-evangélicas transformam crentes em pessoas mundanas. Aceitam tudo, né? Porque dão liberdade. Pastor, eu sempre fui professora de adolescente, agora eu estou como de juniores, né? E há muito tempo atrás eu tinha uma classe que todo mundo admirava, um número de adolescentes bem grande. E chegou um parente de alguns alunos meus, que eram familiares, aí chegou esse parente lá e levou para uma igreja, Pão e Trigo, não sei lá como é o nome. Acho que é Pão e Trigo. E foi muitos adolescentes naquela época, né? Para essa igreja lá, eles podiam fazer qualquer coisa. E eu comecei a ir atrás, a procurar, e eu sempre tive esse negócio de ir atrás dos adolescentes, né? Hoje é juniores, que não veio porque está faltando. Não, tia, porque agora a gente está indo para uma igreja, porque a nossa igreja daqui não tem um programa para jovem. Lá tem um programa e é massa. E eu falando com um dos pais lá, ele disse: um dia eu fui atrás do meu filho. O dirigente da mocidade estava dando baseado, isso é verdade, estava dando baseado para os meninos. Iam 2 carros lá para a Ponte Metálica. Baseado, para quem não sabe, é cigarro de maconha. E o dirigente da mocidade dava baseado para a mocidade. Para quem queria, ele não forçava não. Programa para ele jovem, dizia né? que a pessoa se sentir melhor, a pessoa está ali mais perto de Deus, mais alegre. Uma coisa é certa, ele não é um espírito para... Depois de algum tempo, 2 desses jovens que eram daqui se tornaram viciados em droga. Viciados em droga. O pastor sabe quem é. E alguns irmãos do passado sabem quem é. É o preço. É o preço que se paga. Quer dizer, a procura de igrejas cheias de novidade. Porque não tem um programa aqui de jovens, nós vamos atrás de uma igreja que tem uma programação jovem, uma programação para frente, e nisso se deu. Ok. E eu perdi bem uns 4 adolescentes, mas 2 são viciados. Então, dito isto acerca da nossa história, que nós somos frutos de batalhas, desafios, nós somos fundamentalistas, a Igreja Batista Regular é fundamentalista, porque tomou uma posição para seguir a Bíblia, manter-se fiel à Escritura, considerando que ela é inerrante, sem erro, é a palavra de Deus, e ela é suficiente em termos de tudo que ela se propõe a ser.
Não precisamos de outra literatura, não precisamos de nada. A Bíblia ela é suficientemente a palavra de Deus, e ela não contém erro algum. Fundamentado nisso, então, nós temos a nossa igreja e queremos começar a observar os estatutos dessa igreja, que são aquilo que nos identificam, que faz dessa igreja uma igreja tal como é. Então, o artigo 1 de nosso estatuto diz o seguinte: a Igreja Batista Regular Nova Jerusalém é uma comunidade religiosa com sede e fórum em Fortaleza. Aqui define o que nós somos e onde estamos situados. Esse documento é oficial, registrado no Diário de Fortaleza. Então, nós somos uma identidade religiosa que só pode funcionar na área da religião. A igreja pode montar um colégio? Pode, mas o colégio tem que ser outra razão. Outra razão social. A igreja pode fazer alguma coisa, um departamento social? Pode, mas tem que ter outras. A igreja Nova Jerusalém só pode lutar com religiosidade, porque é uma entidade religiosa sem fins lucrativos. A finalidade dessa instituição é adorar a Deus em espírito e em verdade, difundir o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação dos pecadores, batizar os convertidos, celebrar a ceia do Senhor, promover a edificação dos seus membros através dos vários métodos de ensino e da prática das Escrituras Sagradas. Essa é a missão da igreja. Repito, a missão da igreja é adorar a Deus, difundir o Evangelho de Cristo, salvar os perdidos, batizar os convertidos, celebrar a ceia do Senhor, promover a edificação através dos seus cultos e programas, sempre fundamentados na palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Então, a Igreja de Nova Jerusalém não pode adotar outra prática que não seja essa, porque nós somos registrados para funcionar assim. A igreja tem na Bíblia, e tão somente na Bíblia, a sua única regra de fé e conduta. A igreja não pode adotar um outro livro, a igreja não pode ter outro material que fundamente a sua fé e prática, mas é a palavra de Deus, e da palavra de Deus saem as coisas. Podemos fazer tudo desde que seja correspondida com a palavra de Deus. Esta igreja é independente e autônoma e não faz parte de qualquer organização. A igreja é autônoma, a igreja é livre para tomar suas próprias decisões. Ela é livre para tomar suas próprias decisões. Eu estava pensando em tantas coisas nessa autonomia, mas a igreja ela é livre para decidir o seu rumo, para decidir suas coisas, livre dentro daquilo que a palavra de Deus determina. Mas ela coopera com duas entidades. Essa igreja está associada com duas entidades, uma nacional e a outra estadual. Somos associados às igrejas batistas regulares do Brasil, a IBREB, e somos associados à IBREP, que é a Associação das Igrejas Batistas Regulares do Ceará. Então, temos duas entidades que nos suportam, é a Associação Nacional e a Associação Estadual, da qual temos que prestar contas. Membros, como essa igreja admite seus membros? Esta igreja compõe-se de um número ilimitado de membros. Não tem um número X, quando chegar em 200 para, em 300 para, o número é sem limite. De qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, qualquer pessoa pode ser membro dessa igreja, de qualquer nacionalidade, qualquer país do mundo, e condição social. Pode ser rico, pobre, seja quem for, a igreja não faz acepção.
são crentes em nosso Senhor Jesus Cristo e cuja fé é corroborada por uma vida santa e piedosa, conforme preceitua o Evangelho, os quais esses membros se declaram de acordo com os princípios, com as práticas e a doutrina da igreja. Dar-se-á a admissão de novos membros por decisão da igreja por um dos meios abaixo. Como é que uma pessoa se torna membro dessa igreja? Tem 4 situações que uma pessoa se torna membro dessa igreja. Primeiro, mediante a profissão de fé e posteriormente o batismo. A pessoa se converte, é preparada, se batiza, e esse batismo então dá a essa pessoa o direito de ser membro da igreja. Então, por batismo, salvação e batismo na própria igreja. Esse é o primeiro método, mais comum. O segundo, pode ser membro dessa igreja trazendo uma carta de transferência de outra igreja, da mesma fé e ordem. A pessoa pode ser membro dessa igreja, se chegando e trazendo uma carta de outra igreja que o represente, que dê a ele o respaldo para ser membro dessa igreja, mas tem que ser da mesma fé e ordem, que você tem que ser uma igreja batista, regular, fundamentalista e coisas parecidas. O terceiro motivo da convenção, né? é por declaração de fé, no caso de uma pessoa batizada por imersão, quando por motivos alheios à sua vontade não possua uma carta que o represente. Então essa pessoa vem, passa um tempo, declara a sua fé, declara a sua intenção de ficar na igreja e por testemunho é aceito, uma vez que ele não traz carta de rescisão da outra igreja. E também pode ser membro por aclamação. Aclamação geral, mesmo que não seja membro de igreja alguma. Vamos dizer um missionário. O missionário lá do norte, lá de Belém, por exemplo. E por ser missionário, ele não é membro de nenhuma igreja, mas ele é missionário, chega aqui, eu sou missionário em tal lugar, eu quero ser membro dessa igreja. Então, vamos atrás de saber a história dele, e ao saber, ele pode ser aceito por aclamação. Essas são a maneira dessa igreja admitir membros. Quando essa igreja demite pessoas, quando a igreja afasta a pessoa da sua membresia, se dá por 3 situações. Uma pessoa é sacada dessa igreja por 3 situações. Primeiro, quando ele pede para sair. Eu vou sair, eu vou me mudar, não quero mais permanecer. Ele tem o direito de fazer isso e pede uma carta de transferência. Agora queremos dizer que essa carta só é dada em 2 condições. Primeiro, se ele for para uma igreja da mesma fé e ordem. Se ele for para a Assembleia de Deus, não tem carta. Se ele for para a Presbiteriana, não tem carta. Só vai ter carta se ele for para uma igreja batista regular. Certo? Então não tem carta. Aí ele vai, como é que eu faço? O irmão vai lá, o irmão se apresenta, vive uma vida, e os irmãos vão conferir sua atitude e os irmãos vão aceitar como a gente faz aqui. Então a pessoa, ele é desligado a hora que ele quiser, mas só recebe carta. Eu tenho grandes problemas com isso. De vez em quando uma irmã por telefone, pastor, eu quero uma carta de transferência, pastor, eu quero. Irmã, a senhora está onde? Todo sei onde, irmã? Para aí a gente não manda não. Ah, pai, irmã, a gente não manda. Eu não sei nem que igreja é essa, irmã. Pelo amor de Deus, eu vou lhe recomendar com um buraco desse. Volte para a sua igreja, irmã. Se converta, irmã. Então, mas a pessoa tem o direito de pedir para sair. Mas a carta depende muito. Também, uma pessoa pode ser excluída da igreja quando não aceitar as doutrinas da igreja, rebelar-se contra ela, for disciplinada e não aceitar a disciplina. Então, se a pessoa não aceitar a disciplina, não aceitar o regimento da igreja, não aceitar a declaração de fé da igreja, automaticamente essa pessoa pode ser excluída. Esse processo de exclusão é demorado, viu? Não é, a gente vai conversar, vai seguir os passos bíblicos, mas se não houver acordo, a
a pessoa está livre para se desassociar da igreja. Quando também, terceiro caso, quando qualquer membro, durante 6 meses, isso aqui é importante, durante 6 meses, deixar de assistir aos cultos da igreja sem justificar. A pessoa se ausenta durante 6 meses e, se não justificar, ele pode ser desligado da membresia da igreja durante 6 meses. Então, a pessoa tem que dizer, olha, eu não estou indo porque eu estou doente, porque eu estou viajando, porque eu estou fazendo alguma coisa. Ele às vezes não justifica, mas pelo menos explica. Mas se não houver essa explicação, essa pessoa pode ser desligada automaticamente. Geralmente esse processo é feito em assembleia. Né? É. Ok. A igreja exerce a sua ação nos seguintes órgãos. A igreja se reúne de modo ordinário, que é uma reunião bimensal, que deve ser assistida pela metade do membro da igreja, em plena comunhão. Ou sessão extraordinária, podendo ser marcada em qualquer tempo, e exigindo para funcionar um número muito menor de candidatos, devendo constar na convocação os assuntos serão tratados pela Assembleia. E quando você convoca uma reunião extraordinária, você tem que convocar ela pelo menos um mês antes e declarar o que vai ser tratado lá. A ordinária não. A ordinária você não precisa saber o que vai acontecer, mas a extraordinária sim. Então, a extraordinária ela é convocada a qualquer momento, a qualquer hora. Vamos imaginar aqui uma situação, né, que seja o extraordinário. O teto está caindo, aqui, tá. E nós temos que fazer um orçamento urgente, esse orçamento vai custar R$10 mil e não, vamos marcar uma reunião urgente para tratar desse assunto. Mas era necessário. Repito, no final desse curso, que vai demorar aí talvez 10 reuniões, os irmãos vão receber um diploma alusivo a esse curso. Esse diploma será oferecido pelo Instituto Batista Bíblico Fundamentalista, que funciona aqui na igreja. Uma pergunta? Próximo sábado, aqui? Não, próximo sábado é o carnaval. Então a nossa próxima reunião será em fevereiro. Não, em março, desculpa. Então a próxima reunião é carnaval. O próximo sábado é um brefe. O próximo é reunião da irmã Meire. Então, a nossa próxima reunião aqui... Vai focar sempre no terceiro sábado? É? Sempre no terceiro sábado. Sempre terceiro e quarto sábado. Terceiro e quarto. O quarto tem as reuniões dos homens. Ainda tem dos homens aí, mas aí... Só na terceira, né? É. Tá entendendo? Então... Aí vai compartilhar com os homens que eu vou fazer esse Então, por favor, procure ser assíduo nessa aula. Ela vai ficar dinâmica daqui para frente. Então vamos ver. As coisas foi mais história é um pouco mais enfadonho, mas a gente precisa saber quem nós somos, nossas raízes, de onde a gente vem. E o pastor vai me ajudar. Quando chegar ali no estilo Batista, ele vai dar aula também. O Adriano, se puder nos ajudar também, vai ser bom, tá bom? Vamos orar, irmãos. Te agradecemos, Pai amado, por essa introdução a essas aulas. Sabemos que estamos na parte histórica, na parte mais de conhecimento. Nos ajuda, Senhor, para chegar na parte mais doutrinária, do que nós cremos, dos nossos distintivos. Os irmãos também possam estar atentos para aprender, para desenvolver bem o seu conhecimento. Obrigado por tudo, Pai Santo. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Até amanhã.